Me chamo Viviane, sou bolsista de iniciação científica da Unirio e graduanda em Ciências Ambientais, no Instituto de Biociências do Departamento de Ciências do Ambiente. Sou orientada pela professora Natasha Krapski e com parceria com o professor André de Sá Salomão, da UERJ. O título desse trabalho é A Avaliação da Qualidade Microbiológica da Água da Lagoa de Jacarepaguá. Na introdução, eu vou falar sobre algumas características dessa lagoa e da sua formação. A Lagoa de Jacarepaguá faz parte do complexo lagunar da Baixada de Jacarepaguá, que é formado por outras 3 lagoas: Lagoa da Tijuca, Lagoa de Marapendi e Lagoa de Camorim, localizado na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Este complexo possui rios que garantem a drenagem contínua das águas dos maciços da Tijuca e da Pedra Branca até o mar, através do canal da Barra da Tijuca. Nos próximos slides, vou ilustrar esses 3 lagos: a Lagoa da Tijuca, a Lagoa de Marapendi e a Lagoa de Camorim. Algumas de suas características gerais se dá pela importância deste complexo ser baseado também pelas características ecológicas, sociais e econômicas, classificando como ambiente para a preservação da flora e da fauna, segundo o INEA. Com a expansão populacional e com a crescente especulação imobiliária, desde a década de 70, a Lagoa de Jacarepaguá vem sofrendo com a hipereutrofização, que potencializa a proliferação bacteriana, gerando consequências incalculáveis tanto para a biota local quanto para a qualidade da água, afetando a saúde humana, segundo Silva 2006. As bactérias indicadoras fecais, que são as BIFs, são os coliformes totais, termotolerantes e Escherichia coli. São consideradas ótimos marcadores microbiológicos por estarem presentes nas fezes humanas e nos animais de sangue quente. Na água salobra de classe 2, a concentração dos coliformes não podem exceder o valor de 1.000 coliformes termotolerantes por 100 ml de amostra. Quando esses valores forem acima de 1.000, deve-se utilizar a E. coli como ponto de referência sanitária, segundo o CONAMA 357. Os objetivos foram, além de quantificar a qualidade dessa lagoa, foi de contribuir para o estudo de índice de qualidade da água com o professor André de Sá Salomão, da UERJ. A metodologia utilizada foi repartida por etapas. Primeiro, foi definido as datas das coletas, a definição dos pontos de amostragens e a coleta dos dados pluviométricos na plataforma CEMADEM, que foi contabilizado 48 horas antes de cada coleta. Após essa coleta, que foi realizada pelo professor André de Sá Salomão, as amostras foram acondicionadas em uma caixa termostável e trazidas para o Laboratório de Microbiologia das Águas, na Unirio, que foi realizada a análise microbiológica das BIFs, utilizando a técnica dos tubos múltiplos da CETESB 2018. Com os dados contabilizados e aferidos conforme essa norma, pôde-se relacionar e classificar a qualidade da água com a resolução CONAMA 357 e, posteriormente, analisados estatisticamente no GraphPad Prisma. Os pontos de amostragens foram definidos em 6, do P1 ao P5 em torno da Lagoa de Jacarepaguá e o P0 sendo como ponto de controle no açude de Camorim.
As datas escolhidas foram 3 ao longo do ano de 2019 e uma realizada em fevereiro de 2020. Para a análise microbiológica das bactérias indicadoras fecais, foi utilizada a técnica dos tubos múltiplos, segundo o CETESB 2018. Para cada ponto de amostragem, foram realizadas 5 réplicas, com 3 diluições diferentes para cada ponto. Apenas o P0 seguiu a diluição conforme o CETESB 2008. Os demais precisaram ter diluições ainda maiores. Sendo assim, a análise foi feita através do método presuntivo com o caldo lactosado, contendo tubos de Durham invertidos, fundamentais para a formação de gás proveniente da fermentação da lactose. Os tubos positivos apresentaram a formação de gás, enquanto os negativos não tiveram a presença dele. Nessa primeira etapa, os tubos de ensaio foram incubados na temperatura de 37 graus por 48 horas. Com isso, os tubos de caldo lactosado positivo foram inoculados para outros 2 meios de cultura, o EC, que confirma a presença de coliformes termotolerantes, e o VB, que indica a presença dos coliformes totais. Após o período de 48 horas, que foram incubados a 45 graus, tanto os tubos de VB quanto os de EC foram contabilizados, inclusive os de valores negativos, de acordo com o número mais provável por 100 ml. E para a confirmação da presença de E. coli nos tubos de EC positivo, foi adicionado o reagente de COVAX, que apresentaram coloração vermelha, indicando a presença da bactéria. Todos são contabilizados, mesmo quando negativo, conforme o número mais provável por 100 ml, presentes em água. Tendo os resultados das bactérias, os dados, foram proferidos para a análise estatística, realizada no GraphPad Prisma, e por se tratar de amostras independentes, foi realizado o teste não paramétrico Kruskal-Wallis, e a relação entre as BIF e a pluviosidade foi testada através da correlação linear de Spearman. Somente as correções fortes foram consideradas na discussão, o que veremos posteriormente. Essa tabela indica os dados brutos obtidos conforme a resolução da CETESB, e ND significa não detectado, conforme mostra na tela. Na figura 2 e 3, apresentam as densidades medianas bacterianas, dos pontos P0 ao P5, na escala logarítmica de 10, devido ao alto teor bacteriano encontrado nas amostras de água. A figura 2 apresentou também a pluviosidade, em milímetro ao longo das coletas. Pôde-se observar que a incidência microbiana teve uma variação ao longo das coletas, sendo mais alta na coleta 4. Na coleta 4, observou-se um aumento de E. coli 1000 vezes, em relação à coleta 3, apesar deste aumento não ter se mostrado estatisticamente significante. Por outro lado, a densidade mediana de coliformes termotolerantes apresentou 3.250 por 100 ml. Foi significativamente mais alta que a de Escherichia coli, sendo 450 por 100 ml. Quando estas medianas foram comparadas por Kruskal-Wallis, apresentou o p-valor de 0,0427. Sendo assim, a pluviosidade ocorreu apenas na coleta 4, sendo de 43,4 mm. Porém, não foi possível encontrar uma relação significativa entre a pluviosidade e a densidade bacteriana. Da mesma forma, apesar de Mignani et al. 2013 informar que a pluviosidade pode contribuir sim positivamente com a densidade bacteriana indicadora fecal, ao avaliar os valores da correlação linear de Spearman,
entre CTE e pluviosidade do autor, percebe-se que foram muito fracos, o R sendo 0,28, não indicando esta relação entre as variáveis escolhidas no estudo. Na figura 3, representa a densidade mediana das bactérias por ponto amostrado, na lagoa. O P0, situado no açude de Camorim, esperava-se uma densidade bacteriana menor que dos demais pontos. Porém, o P0 apresentou densidades de coliformes totais e termotolerantes que variaram entre 2 e 160 mil por 100 milímetros por 100 ml, dependendo da data da coleta. Os valores máximos apresentados são semelhantes aos demais pontos que se dispõem ao longo da lagoa e estão sujeitos ao aporte de esgoto, segundo Carvalho e Silva. Porém, os valores de E. do P0 foi 1000 vezes menor do que a do ponto 5. Segundo o trabalho de Castro, 2019, a lagoa foi classificada como ambiente aquático hipereutrófico, evidenciando a qualidade da lagoa como péssima. Na atual condição de poluição, a lagoa não pode ser destinada aos usos esperados para uma lagoa, como prevista na Resolução CONAMA 357, de 2005, para águas salobras de classe 2. Desta forma, atividades como pesca amadora e recreação de contato secundário estão proibidas em lagoas de água salobra, com valores de coliformes termotolerantes acima de 2.500 por 100 ml, como foi o caso da Lagoa de Jacarepaguá, conforme Pilbaum. Em conclusão, constatou-se que a Lagoa de Jacarepaguá recebe grande influência dos aportes de esgoto, evidenciando em uma péssima qualidade de água, em consonância com os dados informados pelo INEA 2019, na coleta 4, até o ponto controle foi considerado como impróprio, dada a densidade de coliformes termotolerantes, 160 mil, número mais provável, por 100 ml, acima do permitido da legislação. Obrigada.